Estamos no ar! Olha só que legal, mais uma aula, ou a sua primeira aula, né? Estamos aqui gravando para você as aulas de da nossa instituição, da nossa escola. Então você que está chegando agora, seja a sua primeira aula ou a continuidade dos seus estudos, é um prazer estar aqui com você para falar hoje sobre um departamento super importante para a nossa instituição. Então você que é franqueado, você que é consultor, você que é um novo membro do nosso time, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o departamento administrativo da nossa escola, da Goldil, o melhor centro imersivo de idiomas do Brasil, né? É isso aí. E olha só, vocês já ouviram a voz aqui hoje para falar com vocês sobre esse tema. Trouxe uma pessoa muito especial, já está com a gente um tempo aqui na Goldil, faz parte do nosso time hoje, contribui muito, sabe bastante da nossa área administrativa, né? Então vou apresentar para vocês a Patrícia, nossa supervisora administrativa da unidade daqui de Macaé. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Bruno. Obrigada pela participação, pelo convite aqui nessa noite. É isso, vamos com tudo ou não vamos? Vamos, estamos com com tudo. Do jeitinho que a gente vai todo dia, né? É isso aí, da forma que a gente acredita, é isso aí, com toda energia, com garra, com disposição, fazendo aquilo que a gente acredita, realmente. Patrícia, o nosso bate-papo hoje basicamente é para apresentar para a galera aqui que está assistindo a gente o nosso departamento administrativo. Então, a sua expectativa hoje é aprender de forma geral, entender um pouquinho o que é o departamento administrativo, algumas coisas que a gente faz ali no dia a dia, tá? E talvez algumas coisas mais pontuais de como a gente se relaciona com o aluno, para você já ter uma base do que é viver isso e de como você vai se comportar dentro desse ambiente, beleza? Beleza. Então vamos lá, ó. Eu vou começar essa aula aqui, Patrícia, falando o seguinte pro pessoal. Lembrando que a nossa escola tem 4 departamentos, né? Lembra comigo aí quais são, Patrícia? Primeiro, pedagógico, temos o comercial, temos o administrativo e o marketing. Marketing, exatamente. Então temos esses 4 departamentos. Hoje a gente vai falar do administrativo. E por que eu estou falando dos 4? Porque o administrativo ele é uma interface principalmente do comercial com o comercial com o pedagógico, né? Então, dentro desses 4 departamentos, o administrativo é um pilar estratégico que faz toda essa máquina rodar. E a gente chama o administrativo de suporte do aluno, certo? Certo. É isso ou não? É isso aí. Então, já que a gente chama o administrativo, Patrícia, de suporte do aluno, vamos explicar para a galera, na sua visão, que está lá todo dia, atendendo os alunos, entendendo as necessidades dele, entendendo que a gente tem um objetivo, né? Isso. Como instituição que é formar esse aluno. Como que é esse suporte? O administrativo é o suporte do aluno. E o que é ser esse suporte? Fala um pouquinho nas suas palavras. Isso. No nosso dia a dia, a gente entende que esse administrativo ele representa um papel bem maior, né? Quando falamos em suporte, parece que reduz a uma parte realmente só para como se fosse um degrau. Mas essa interface é uma engrenagem importante, né, da atuação do administrativo, na hora que a gente já recebe esse novo aluno, na hora que a gente está também se despedindo de um aluno formando. Então, é importante que a gente faça todo um papel de condução dessa jornada junto a esse aluno. Então, ele está o tempo inteiro, desde a entrada até a sua finalização, em contato com esse administrativo. Então veja que vai muito além de um simples suporte, né? É uma tratativa de uma jornada completa para a entrega desse profissional para o mercado de trabalho. Pô, que legal, perfeita colocação. Então, galera, por que a gente entende como um suporte? Porque o aluno, ao longo do seu desenvolvimento, ele precisa de acompanhamento. E acompanhamento o quê? São 2 tipos de acompanhamento. Pedagógico, que é o time pedagógico, vai estar dentro de sala de aula, entendendo o seu desenvolvimento, trabalhando em cima das dificuldades dos nossos alunos, entregando os segredos, os pontos-chave que eles precisam para dar um passo à frente na sua formação. E o administrativo é o que cuida de tudo isso para que tudo esteja pronto para funcionar para o aluno, para quando o aluno tiver uma dificuldade de um comparecimento numa aula, né? Exato. A gente consiga já reagendar essa aula para ele. A gente muitas das vezes vai fazer o papel que é fundamental na formação do aluno, que é de lembrar ele que ele está com uma aula pendente. E na nossa visão, né, de suporte, a gente entende que se o aluno faltar uma aula, ele vai perder uma parte do conteúdo, né? Isso aí. Então, dentro das atividades até do administrativo, para você entender, a gente dá esse suporte ao aluno de cuidar dele. Falar, ô fulano, tudo bem? Aqui é a Patrícia. É isso aí. Poxa, deixa eu te falar, eu senti a sua falta hoje na aula. E é bem isso mesmo. Não é assim? Isso aí, é isso aí. E como que os alunos recebem essa tratativa? Como que é lá? Então, é um trabalho que aí vai muito
do perfil do administrativo e também que é um perfil na Goldil que é de cuidar, né? A gente não trata o aluno pura e simplesmente para ele repor uma aula, para no final da jornada ele ter um certificado, porque contabiliza-se também a falta e essa falta acaba prejudicando, porque é uma frequência que a gente faz um controle. Então, o administrativo no suporte é o controle, mas no dia a dia a gente vai entregar muito além do que só um controle de frequência e ausência. É essa participação ativa junto a esse aluno, lembrando dele que nós sentimos falta dele de fato e de verdade numa aula, a importância desse comparecimento permanente e muito além disso falar com ele que nós estamos ali ligados nele. É uma jornada que a gente não vai deixar, pura e simplesmente porque eu faltei, vai ficar esquecido, eu faço uma reposição quando eu achar pertinente ou não, e a escola por ela mesma também não está muito ligada nesse aluno. Pelo contrário, a Goldil ela tem esse papel fundamental de estar atento a esse aluno, desse movimento da frequência e ausência, e ele saber que ele se faz importante dentro desse processo com a gente. Tá? Então, não é simplesmente um processo que a gente busca rodar, a gente busca efetivar esse compromisso com o aluno, ele se sentir pertencente à nossa instituição. Cara, muito bom, muito bom. Tá vendo? Por isso que eu trouxe a Patrícia aqui, gente, para vocês entenderem o que é que a gente pensa, e a Patrícia realmente ela conseguiu entender perfeitamente o que nós precisamos fazer com os nossos alunos. Então, olha que coisa legal que ela trouxe, é cuidado. A gente cuida dos alunos. A gente cuida porque a gente tem um objetivo com eles, que é levar eles até a formação, né? Não só isso, e também esse cuidado vai até num trabalho de conscientização, porque a gente se preparou e a gente sabe a importância da aula para a formação do aluno. Exatamente. Só que às vezes o aluno não dá tanto valor, né? Ele falta uma aula, ele acha que está tudo bem, só que a gente sabe que, né, tem os desafios da formação. E ele tá, de certa forma, ele tá ali investindo nele, né? Tanto em tempo, em disponibilizar energia, o seu drive mental para o aprendizado de um novo idioma. Então, a gente sabe que é importante para ele ir à aula, não pode faltar aula. Isso aí. Um administrativo de uma escola boa sabe a importância do aluno estar dentro de sala de aula. E por isso, então, vai o cuidado, além do cuidado de se importar. Olha o que ela falou, a gente se importa quando você não faz, a gente está se importando, porque a gente quer que você atinja o seu objetivo. Então, a partir do momento que o aluno se matriculou, automaticamente a gente entende o que? Cara, esse cara quer, na teoria, né? A gente sabe que é na teoria, esse cara quer muito aprender a falar inglês. Isso aí. E a gente vai ajudar ele, cuidar dele, para que ele possa chegar lá. Então, o administrativo da Goldil, ele pensa que o aluno é uma prioridade, a gente cuida do nosso aluno. E é muito legal o que a Patrícia trouxe. Então, entendemos que o administrativo é o suporte. E o que mais acontece nesse dia a dia do suporte, nesse dia a dia da rotina administrativa, né? Para que a galera entenda. Então já entendemos que é um departamento. Vamos lá, possivelmente temos algumas pessoas lá, né? Hoje temos quantas pessoas lá no nosso administrativo da Goldil, Patrícia? Hoje o nosso time está formado por 4 pessoas. 4 pessoas, né? Atualmente, uma supervisão, 3 auxiliares administrativos. Mas a gente tem uma pretensão aí de crescer, um pouquinho a equipe. Já tivemos... Normalmente a gente atua com 4, 5 pessoas. De 4 a 5 pessoas, exatamente. É isso, tá? Isso numa escola que já tem um nível razoável de alunos e tudo mais. Se a sua escola é muito nova, né, acabou de inaugurar, muito provavelmente não vai ter essa necessidade. Você vai começar ali com uma supervisão ou somente com um auxiliar, e aí dali, à medida que a sua escola for crescendo, você vai ganhando esse corpo, né? Exatamente. Então, um departamento constituído por algumas pessoas para desempenhar algumas atividades que tem como objetivo cuidar do aluno e ser suporte para ele, garantir que ele chegue no final do curso formado. Isso aí. É isso ou não? É isso aí. Legal. E o que mais que a gente tem de atividade? A gente falou de um controle de frequência. Partindo já para uma linguagem mais técnica, a gente simulou aqui o cuidado da gente ligar para o aluno e falar, poxa, não falta aula, você não veio com aquela camisa do seu time favorito, Vasco, dessa vez, né? É isso aí. Querendo ou não, parece até uma brincadeira. Quando você cita assim, a camisa do Vasco. Quando a gente faz esse contato, Bruno, quando você não tem um olhar de cuidar do outro, aparentemente, uma linha que se conecta, talvez seja uma camisa que ele chegou naquela noite, ou naquela manhã, ou naquela tarde do Vasco, e aí você vai fazer uma conexão naquele momento. Mas quando você faz um trabalho de cuidar desse aluno, você o conhece pelo nome. E o mais interessante, ele também passa a te conhecer pelo nome. Então você vira uma referência dentro da escola.
né? E aí a equipe administrativa, ela acaba sendo a referência desse aluno. Então ele sabe muito bem, quando ele ligar, quando ele mandar uma mensagem ou um e-mail, ele sabe quem vai estar atendendo ele do outro lado. Não é simplesmente um contato eletrônico, que a interface é um e-mail, que a interface é a internet ali fazendo essa movimentação, ou até mesmo uma inteligência artificial do outro lado. Que tá em boom agora. Não é? Exatamente. Então a Goldil tem esse papel fundamental. Ela cuida de fato e a gente sabe com quem a gente está falando de ambos os lados. Eu sei o aluno por nome e ele conhece também a equipe administrativa pelo nome. Inclusive, às vezes chega falando, eu quero falar com fulano, falando com fulano, exatamente. Isso me lembra outro papel fundamental da equipe administrativa, que o suporte, ele acontece a partir do momento que a gente estabelece relacionamento, né? Isso aí. Então, basicamente o que a Patrícia está falando aqui para você que está assistindo é que a equipe administrativa ela tem um papel de ser o centro do relacionamento, né? Então, quando esse aluno tem qualquer dificuldade, quando esse aluno ele é bem recebido, a gente cria vínculo com ele o tempo todo. O tempo inteiro. Na recepção, a gente está brincando, a gente está estimulando para que ele esteja sempre estimulado a voltar à aula, porque o ambiente tem que ser acolhedor. Ele tem que ter uma boa relação com a sua equipe administrativa, senão ele não volta. Chegou ali, sentou, ficou de cara pro alto, não tem uma troca legal, um cuidado. Cara, esse aluno tem prazo de validade, né? E tem mesmo. Podem perceber, né? Estamos aqui, Patrícia vai complementar a visão dela, quero escutar sobre isso. Mas vocês vão perceber que os alunos que vocês não investem em se relacionar, eles vão durar menos tempo na escola de vocês. Isso tá? é real. Então, a equipe administrativa tem o papel de relacionar, abraçar a pessoa ali, falar, cara, a gente tá aqui para te ajudar, quer, brinca e tal, e, né, sentimos falta de você, semana que vem a aula, não esquece, hein, e tal, não deixa de, tô esperando um docinho, às vezes a brincadeira você vai pegando, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala em jornada, a gente não fala de 30 dias apenas, né, a gente tá falando de jornada que é um longo caminho a ser percorrido. 24 meses no mínimo. No mínimo, né? Então, quando você fala de uma jornada, é importante que você tenha parceiros para a jornada, né? Então, você vai criando os vínculos de fato, né? Você vai estabelecendo ali paulatinamente essas demarcações. Então, quando você conhece ele de fato, quando ele te conhece a estrutura, conhece o trabalho que está sendo entregue, de fato ele vai investir mais, porque a jornada vai ser cansativa, vai ser difícil em alguns momentos, em algumas situações, não só internamente, porque você está ali sendo avaliado, tem o período de avaliação também, então por ela mesma você já tem esse desgaste, vamos dizer assim, natural, mas o externo também, porque aí você é um profissional, você é um pai de família, você tem toda... Né? Exatamente. Então vai ter dias que você vai simplesmente falar assim, poxa, eu não tô afim de ir. Mas não, você vai se esforçar para ir, né? E isso acontece porque você tem aquele relacionamento, você tem aquele compromisso. E às vezes também é um dia que foi tão exaustivo, mas ali é um momento de você, vou rever fulano, porque ele vai 2 vezes na semana ou 1 vez na semana. Então é um grupo também que ele se relaciona e, querendo ou não, pode ser um dia de escape também dessa jornada que já é intensa. Totalmente. Né? Então ele chega ali, já renova as energias, conversa com um, ri com o outro, faz uma troca. Se a aula for dinâmica, com certeza é prazerosa. Exatamente. Né? Se a aula for divertida, então... Nossa, melhor ainda. Cara, eu participei de turmas dentro da Goldil durante minha formação, que a aula era muito engraçada. Então. Passaram tantos professores maravilhosos, legais na Goldil e temos, né, uma equipe muito legal. Sim. Hoje um corpo que trabalha forte para que isso fato. aconteça. E, de fato, quando a aula é legal, pode até ser uma válvula de escape. Quando o administrativo recebe bem, é uma válvula de escape. Porque, às vezes, tem aluno que vai para a aula, fica 20 minutos lá na recepção, sentado, aguardando a aula. Tem aluno que termina a aula, fica 1 hora lá depois. Ainda conversando, e fica batendo. Às vezes é batendo papo mesmo. É, de fato, uma válvula de escape. Vou ficar aqui trocando uma ideia. O ambiente é legal, geralmente, né? Tem ali uma situação legal. Isso me lembrou outra coisa também que é importante a gente falar, apesar de não ser tão técnico, tão específico do departamento, mas o aluno, ele precisa de relação de confiança. Sim. E aí, para você que está chegando para aprender do administrativo, a relação de confiança, ela começa desde o comercial, mas ela tem que prevalecer no administrativo. Ou seja, tudo que foi combinado comercialmente precisa ser seguido, né? Tem que ser seguido. Se não for seguido, cara, vai dar problema, você não vai ter uma relação boa. E aí, o comercial, ele trabalha muito forte para estabelecer relação de confiança. Vou te explicar por quê. Porque você não compraria nada de alguém que você não confia. Tô aqui com a Patrícia. Cara, eu até quero esse microfone, mas eu não confio nela, não sei, não vou não. A procedência, né? É uma procedência, né? Exatamente. É isso aí. Então, o comercial faz um trabalho difícil ali, cara. É estabelecer confiança rápido. E o administrativo faz um trabalho
mais difícil, talvez, que é manter essa relação de confiança ao longo de 24 meses o tempo todo, trabalhar nessa relação o tempo todo. Só que tem uma coisa, depois que você conquistou ali no administrativo, fica muito mais fácil, né? Você conduz bem. Você tem essa perpetuidade, mas um administrativo tem que ter relação de confiança com o seu aluno. Como constrói relação de confiança com o aluno? Respondendo ele rápido, resolvendo os problemas dele, cuidando dele, se importando com ele. Não adianta você, tô com a inadimplência alta lá no meu administrativo, a parte financeira do administrativo. Aí você vai e cobra o cara, mas na hora que o cara quer marcar uma aula, ele não consegue. Ele não consegue, é isso aí. Aí o cara tá uma semana tentando marcar uma aula com você, aí chegou a hora do pagamento, ele não marcou a aula dele, aí você vai e manda, fulano. Ele cobra, Você tá com o pagamento atrasado. Aí eu pergunto pra você que tá assistindo, vai dar problema ou não vai dar problema? Exatamente, vai dar exatamente. Problema. E essa troca é tão interessante, porque a gente tem isso também, acontece. A gente vai fazer um atendimento com esse aluno, quer seja presencial, quer seja online, quer ser algo assim, de uma rápida interação, o aluno chega ali com uma demanda que ao longo do processo ele não tem uma boa interpretação, ele por ele mesmo, e aí tá lá com uma pendência financeira. E aí nessa troca rápida, ele já consegue captar também a informação. Ficou com uma pendência, mas por que ficou essa pendência? Já vai trocando essa informação rápido com a DM. Então, como foi estabelecida essa verdade, como você citou, entrou pela novas matrículas, foi estabelecida ali uma verdade e ela está sendo sustentada nos demais processos. Então, quando ele fala de algo que ficou como uma pendência, eu preciso pagar uma aula que desde o mês passado que eu não faço efetivação do pagamento, ou então ficou uma mensalidade pendente, mas eu não tinha muito discernimento se era para agora, se não deveria ser para agora. E quando você fala, o cara também de imediato já efetua o pagamento. Por quê? Porque de fato você já consolidou essa relação de confiança com ele, né? E isso acontece no dia a dia. Do contrário, seria um pouco mais difícil. Você não tem uma relação estabelecida. Quando você for fazer qualquer abordagem, como você citou, eu só apareço no dia da cobrança, cara, fica muito mais crítica, né? Essa tratativa, né? Para você receber algo, para você estabelecer algo ali. Com certeza. Né? Então a gente já vem fundamentando um trabalho para que a gente possa dirimir esse tipo de ação futura. Então, né? é para todo mundo que vai trabalhar no administrativo. Para quem é o franqueado da escola, meu irmão, se você não cuidar do resto e tiver com a inadimplência alta, você vai ter muito BO. Os alunos vão ficar super insatisfeitos. Primeiro você cuida do resto, para depois cobrar ele, cara. Porque inclusive a sua inadimplência diminui muito se você cuida das outras atividades. Aí o financeiro vai fluir bem, porque esse cara não vai deixar de pagar quem trabalha bem, né? Exato. Uma pessoa satisfeita, ela, Exatamente. A gente sabe que tem suas exceções, né? Vai ter pessoas que, infelizmente, têm desvio de conduta, mas na grande maioria, graças a Deus, a gente vê pessoas que se você faz sua parte, elas vão cumprir a parte delas. Então, olha que importante o que a gente está falando. Cara, você tem que ser coerente. Para você que está chegando para trabalhar no administrativo, tem que entender isso, que você tem uma responsabilidade de carregar esse papel de transparência, de confiança, de relacionamento, para poder transmitir tudo isso para o aluno, de atender o aluno bem. Se você não atende o aluno bem, cara, vai dar problema, né? E isso, para você ter um entendimento todo da escola, isso vai se expandir para o pedagógico em algum momento. Porque o comercial, quando ele faz a venda, ele fala do suporte administrativo e ele fala das aulas mágicas que acontecem. Então não adianta o comercial ser muito bom, o administrativo oferecer o suporte e a aula também não ser mágica. Exatamente. Essa vai para vocês ter um entendimento todo. Então, o legal da escola, da Goldil, que realmente os departamentos eles são muito interligados, né? Né? E quando você falou também da questão da quantidade de pessoas que trabalham no administrativo, pode ser uma pessoa que ela no primeiro momento ela vai dar conta ali de atender, de resolver os problemas, as demandas e acompanhar esse aluno de acordo com a quantidade, né, de alunos da unidade, da instituição, como também se for um número maior. Por quê? Porque ela entende como que ocorre as nuances dos processos, né? Então eles estão muito bem estabelecidos, estão sistematizados. Então ali você tem a bússola para você prosseguir, né? Então você não fica perdido. Tem os direcionamentos, quer seja com um profissional no primeiro momento, de acordo com a necessidade da escola, ou com 4 a 5 profissionais também. Então a gente já tem ali os procedimentos tudo estabelecido exatamente para te dar esse devido direcionamento. Você não fica a ver navios, né? Você está sempre sendo direcionado do que fazer, como proceder, para você obter os resultados devidos. Exato. Né? Então a gente falou no primeiro momento de um perfil. Esse administrativo, ele precisa entender esse perfil Goldil de ser. Que aí eu, particularmente, sempre falo e vou sempre reiterar, porque a gente tem um perfil de ser. Né? A identidade, escola, né? Exatamente. Escola a gente tem várias. Né? É um serviço que a gente tem aí vários concorrentes. Mas qual é o perfil Goldil de ser? Então não é qualquer profissional ADM, não é qualquer professor do pedagógico, não é qualquer gerente comercial. É um perfil Goldil de ser. Tem que entender esses valores, né? Exatamente. Que a gente valoriza
o relacionamento, a confiança, a gente valoriza o suporte, o cuidado, né? Isso tudo faz parte da nossa identidade. A gente pode falar da alegria, né? Sim, cara, sim. eu sou administrativo, eu sou sério, trabalho ali concentrado, tal. Beleza, show de bola, mas a alegria tem que estar naquele ambiente de recepção dos alunos. Exatamente. Dos alunos ali, porque é o que contagia, a energia contagia. Então, exato. É uma boa responsabilidade da nossa equipe administrativa. Nós temos um exemplo aqui tão legal sobre energia, hoje está nessa passada, né? A gente estava saindo da unidade, e a Letícia com uma energia tão legal, eu falei, pô, você não tem energia, cara. E você vê que contagia qualquer pessoa. Contagia sim. Então, contagia sim. Tudo isso engloba coisas do nosso departamento administrativo. E aí o que tem muito legal, que a gente não vou me aprofundar agora, que foi o que a Patrícia falou, é que está tudo bem estabelecido. Os procedimentos estão bem estabelecidos, as áreas do administrativo estão bem estabelecidas. Então, a sua escola ela consegue crescer sabendo como que ela tem que se dividir. Né? Exatamente. Então, à medida que ela vai crescendo, você vai entendendo o quanto de pessoas você precisa para os processos e também como você vai dividir as atividades entre as pessoas. Né? Então, hoje, falando de forma assim, sem se aprofundar, a gente tem a área financeira, por exemplo, que é onde a gente controla todos os custos, entrada, receita e os inadimplentes da escola, porque a escola precisa receber, né, Patrícia? Isso. Então a gente precisa seguir ali um protocolo que ajude os alunos a lembrar dos seus pagamentos, né? Ou até mesmo utilizar ferramentas tecnológicas. Hoje, por exemplo, atualmente no sistema que a gente utiliza, a gente tem um controle financeiro automático, isso já ajuda muito no nosso trabalho. Então a gente tem, por exemplo, uma parte do departamento que cuida da parte financeira. Outra parte que a Patrícia já falou aqui, que é a parte de controle de frequência dos nossos alunos. É uma área importante. Na verdade, a Patrícia já falou tudo, eu já vou emendar em outra aqui. Ela falou também do controle de entrada e saída de aluno. Isso aí. Né? Então, estamos aqui entendendo o que é o administrativo da GoDeal. Financeiro, controle de inadimplência, controle de frequência do aluno, controle de entradas e saídas, né? Entradas e saídas, venda de material didático, né? O que a gente tem mais, Patrícia? Venda de material didático. E a gente também tem um processo estabelecido que é para o atendimento ao aluno, né? De acordo com qualquer demanda que ele tenha com relação à necessidade da escola, a gente consegue também marcar um atendimento para fazer uma boa audição desse aluno, das suas necessidades, das suas interfaces também, como citei anteriormente. O externo a gente também traz muito, né, de fora, porque ele é um profissional e às vezes está sem tempo, não consegue dar a devida continuidade ao curso. Então a gente tem esse processo também estabelecido para que a gente faça um atendimento, uma escuta ativa desse aluno e possa traçar planos de ação, propostas, para que dê encaminhamento a esse aluno da sua permanência. É um processo de reversão mesmo. Exatamente. Às vezes a pessoa precisa de alguém para influenciar ela a continuar. Né? E a gente assume esse papel porque, se tratando de suporte, de relacionamento, nosso objetivo é que o aluno conclua. E Exatamente. É importante, você que está chegando, é importante entender qual que é o sucesso do seu trabalho? Formar aluno. Aluno sair falando. É a nossa razão de existência, cara. A nossa razão de existência é mudar a vida das pessoas através de uma qualificação de um idioma, né, do idioma. E que essa qualificação possa transformar a vida dessa pessoa socialmente, economicamente, politicamente e todo o viés que essa qualificação pode trazer de positivo na vida dele. Então a gente tem uma responsabilidade social com o crescimento dessa pessoa. Esse é o nosso objetivo. Tem que formar porque isso vai mudar a vida dessa pessoa nesse aspecto. Então, a parte de atendimento é mais uma. A gente pincelou rápido aqui para você entender mais ou menos as atividades que a gente faz. Então, a gente falou do financeiro, entrada e saída de aluno, frequência, atendimento, controle de materiais, venda de material didático e o controle de gestão geral de documentos, de armazenagem de compilação de dados no sistema, né? Um aluno teve um atendimento com você, a gente registra no nosso sistema de acompanhamento do aluno para saber o histórico do aluno. Se o aluno teve uma conversa com a nossa equipe que, teve uma dificuldade com o pedagógico, não se adaptou tão bem à turma, a gente tem que fazer o registro de tudo isso, que é o que a gente chama de follow-up, né? Então, o administrativo é essa sistemática. E a gente pensa em tudo. Uma coisa que eu queria que você falasse, Patrícia, para a galera,
é como a gente pensa no ambiente que a gente tem que formar no administrativo ali, para que ele seja alegre, para que ele tenha música, encante, né? O que a gente tenta trazer ali na nossa recepção, aquele primeiro impacto de quem está chegando, que a recepção também é a cara da escola, né? Exatamente. Embora tudo tenha procedimento, né, você passa ali por um processo seletivo, você tem um perfil estabelecido para esse candidato, mas esse candidato, ele precisa ter essa motivação, que já é intrínseco. Você não coloca alguém motivado, né? Ela já vem intrinsecamente. Pode ser que em um determinado momento ou outro você esteja ali meio devagar, mas isso é natural, né? Então é importante ter algumas características. E ali o administrativo a gente não pode deixar de considerá-las. Porque a gente, como você falou, a gente tem os processos, e aí, como é um viés de suporte, é como se nós estivéssemos durante todo o tempo trabalhando nos bastidores. Só que não. A gente tá de frente o tempo inteiro. Na linha de frente. Na linha de frente. E a recepção é mais uma demanda para esse time administrativo. A verdade é que na Goldil não tem ninguém que trabalha nos bastidores. Não temos. Talvez o marketing, talvez em alguns momentos o marketing tenha um pouquinho de bastidor. Mas na sua maioria, todos os departamentos é linha de frente. Comercial, contato com o aluno direto. Pedagógico, contato com o aluno direto. Administrativo, contato com o aluno direto. Não tem backstage. É todo mundo linha de frente. Todo mundo linha de frente na ativa. E aí a recepção é um viés a mais. Aí você imagina, o que você falou. Chega uma pessoa que está ali muito séria, muito voltada para procedimento. Não vai acontecer. Porque ela não vai conseguir estabelecer um vínculo. Conexão. Né? Não conecta. Né? De imediato não conecta. E aí a gente tem toda uma leitura comportamental, se a gente fosse entrar nesse mérito agora, né? Mas não é o caso. Então a gente já tem como um perfil ali estabelecido também algumas características que são importantes e fundamentais para ser. Como primeira aula, então, perfil. Qual que é o perfil ideal para trabalhar no administrativo? É um perfil ágil? É um perfil que gosta de se arrumar? É um perfil que é dinâmico, assim, que capta as coisas? Exatamente. É um perfil mais humano de pessoas ou é mais... ele tem que estabelecer uma relação interpessoal, né? Tem que trabalhar o social também, porque você, em alguns momentos, você vai receber alguém que você não sabe um pouco dessa vida, né? Ela chega ali buscando, eu quero ser uma nova matrícula, quero conhecer mais desse projeto. Então, como que você recebe? Como que você aborda isso? Como que você faz essa venda? Porque você citou que nós temos várias... linhas de frente. Temos lá o marketing, temos lá a equipe do comercial, mas o administrativo, ele também recebe uma nova matrícula. O cara bate lá na sua porta... Né? É uma pré-venda. Exatamente, ele bate ali na sua porta. E aí, ele quer conhecer do curso. Não, peraí, aguarda um momento que eu vou lá chamar minha equipe comercial. Não, você vai fazer uma pré-venda ali inicialmente. Então, você já é o carro-chefe da Goldil. Você já está representando a empresa. Você não vai fazer uma venda efetiva, mas você já vai dar vai fazer um pré-atendimento. Preparar o terreno. Preparar o terreno, exatamente. Então, a gente costuma falar, a gente já está ali jogando no meio de campo também. E aí vem o comercial para efetivar esse gol, né? Fazer esse gol. Então, a gente já faz uma pré-venda e esse perfil vai contar nessa jogada toda. É meio que quase isso mesmo, né? O aluno chega, a gente prepara e bota na marca do pênalti. Exatamente. E aí o comercial tem que chegar e exatamente. Escolher o canto e tirar do goleiro, né? Exatamente. E você já falou a questão dessa relação, dessa conexão entre as equipes, né? As engrenagens, elas dependem uma da outra. Então você imagina, se eu não conheço um pouco da equipe lá do comercial, se a equipe do comercial também não tem uma relação sadia e natural ali com o administrativo, fica difícil até você dividir essa bola. Então, quando eu sei o trabalho que o comercial faz e vice-versa, na passagem dessa nova matrícula, a coisa já está meio que dominada. Tá redondo, o jogo já está... Exatamente. Então, você já consegue trabalhar muito bem. Isso é muito importante que a Patrícia está falando, porque é uma continuidade, né? Como a gente falou. Você tem que conhecer o processo comercial para que você dê continuidade no trabalho. O que foi combinado com o aluno é um acordo, é um combinado. E a Goldil, ela se preocupa muito com os combinados que ela faz. Inclusive, no nosso modelo de trabalho, até a nossa equipe, né? A gente acredita que os combinados são o que gere o nosso relacionamento. Então, com o aluno não pode ser diferente, né? Equipe forte, combinados fortes, combinados bem tratados, pessoas que gostam de cumprir seus combinados. Esse é um perfil também, né? Perfil. Pessoas que gostam, se importam e valorizam que, cara, tudo esteja bem claro, definido e que, tem um combinado aqui, ó. A gente vai conversar de novo na sexta-feira que vem. Na sexta-feira que vem nós temos que sentar e conversar de novo. Mudou o combinado? Vem cá, preciso falar com você. Precisamos mudar o combinado aqui. Pode ser? Porque tá acontecendo isso. Tô falando um pouco até da forma de como se relacionar entre equipe. Isso não é só uma forma de que a gente acredita que funciona só entre líderes e liderados, mas é uma forma que funciona em tudo, cara. Em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Você com, cara, só administrativo. Cara,
preciso me relacionar com o professor. Manter seus combinados com o professor lá, cara. Tem que ter... Ó, a gente vai se relacionar, então na segunda a gente se reúne, você me passa aquela informação daquele aluno, então tá combinado. Na segunda tem que ir lá, tem que reunir, tem que fazer. E aí, essa forma é uma forma Goldil de ser, né? Essa forma de ser, gente, é o que norteia o nosso trabalho. A gente cumpre o que a comercial combinou. Então, o que a Patrícia basicamente falou é por que a gente tem que estar sintonizado com o comercial? Porque a gente tem que estar confiante sempre que o comercial está fazendo bons combinados e que nós precisamos cumprir esses combinados. Né? Isso é muito importante. Então, olha que legal. Você que é diretor de uma escola aí, ou franqueado, cara, sua equipe tem que estar sintonizada. O comercial tem que saber que a palavra dele é importante, vale muito, e o que ele combinar vai ser o que vai ser feito. E o administrativo tem que entender essa relevância para entender que nós não podemos furar com os nossos combinados. Depois que o acordo foi feito, a gente tem que seguir. Se a gente prometeu, atenção, suporte, nós precisamos dar atenção, suporte. Né? E assim também se propaga para a equipe pedagógica. Então, isso é fantástico. No dia a dia, exige um esforço, né, Patrícia? Que a gente precisa fazer com reuniões periódicas entre os departamentos. Eu ia até citar essa parte, porque a gente não mencionou a questão dos relatórios, né? Nós temos os relatórios, fechamentos diários, fechamentos semanais, fechamentos mensais, temos os feedbacks também, mas quando a gente fala essa relação interligada, ela vem desde a direção até chegar na ponta, que é o aluno. Então, se a gente faz ali os combinados que você está citando, só entre o comercial e o administrativo, ou entre as equipes, se a liderança ela não está alinhada a esses combinados, a gente tem um prazo de validade muito curto, né? Então, eu acredito que esse combinado da ponta, do meio para a ponta, ele não acontece só do meio para a ponta. Ele já está alinhado desde a nascente, desde... Cascata. Exatamente. Então, o que a Patrícia está trazendo para a ponta é o que ela recebeu ali da liderança, é o que ela recebeu da direção. Ela fala a linguagem que a direção está falando, né? E o aluno, ele recebe esse direcionamento porque a escola, ela já fala, né, numa naturalidade com algo que já está estabelecido, já está enraizado. E isso é muito bacana. E isso é uma coisa assim que a gente percebe muito naturalmente na Goldil. E aí quando a gente volta um pouquinho a título de equipe, Bruno, que é o que eu falo que a gente tem intrínseco, a gente já traz ali a motivação, a gente já traz ali uma natureza, a gente acaba agregando esses valores a algo que já tem valor. Porque a Goldil, o jeito estabelecido de ser, essa realidade dela ser, ela vem de valores que estão estabelecidos, né? Então, quando você vai lá na causa, quando você vai lá na raiz dos caras lá, dos diretores, né, Bruno? Do Bruno, do Tadeu Pai, enfim. Você vê que é isso que eles pensam mesmo. É isso que eles pensam. Então, a gente já chega numa equipe que, cara, que os caras têm valores. Eles cumprem com aquilo que eles se comprometem, né? Eles cumprem com a entrega que eles estão comprometidos a entregar. Então, se a gente contrata alguém que ela, por ela mesma, ela não traz alguns valores... O tempo de validade dela também é curto. A gente podemos errar numa contratação? Acontece, natural, vai acontecer. Ou um aluno realmente que passa para um atendimento, como você também já citou aqui no início, quer dizer, o cara às vezes ali também tá agindo de uma má fé, mas cara, não vai muito longe, porque tá tudo muito bem delimitado, muito bem descrito, os valores já estão estabelecidos, né? Não é algo superficial. Né? Não é nada que a gente faça uma negociaçãozinha ali do tipo, não, vamos segurar aqui a onda por hora. Não, é algo que já está estabelecido. Então a gente joga junto. É verdade, cara, perfeito, assim, como isso, você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça e até comecei a pensar aqui pra galera que tá assistindo, como que tá o momento agora, quando a gente fala principalmente da forma de conduzir, comercial ou administrativo, por exemplo, que estão mais próximos aqui da gente. É igual, cara. É igual. Se tá combinado aqui... Me lembrei daquela situação que a gente teve um desvio de procedimento, e a gente foi lá no comercial e falou, vem cá, vamos combinar um negócio aqui de novo, galera. Ó, a gente tem que lembrar e reforça e tal. E não tem jeito. Isso se propaga a partir do momento que você age, né? Que você se compromete e fala, não, é isso, nós vamos fazer aquilo. E falou, cara, tem que ir lá e a gente tem que cumprir aquilo, a não ser que você só pode mudar se você recombinar. Cara, ó, por exemplo, vamos ter nossa reunião de fechamento toda terça-feira. Precisamos recombinar. Aí beleza, aí vamos mudar. Podemos mexer, vamos alterar e tal. Além de todos os combinados. Né? Então, assim, eu acho que um segredo de um sucesso, e aí eu vou falar, acho que isso é um segredo de sucesso de vida. Cara, goste de combinados e cumpra seus combinados. Combinou, tem que cumprir, cara, não tem jeito. E aí você bate num viés que é muito importante, Bruno, que a gente está sempre falando sobre a habilidade da comunicação.
Então, você falando agora, me vem muito naturalmente essa habilidade que a gente constrói dia após dia. Não é nada que vai estar estagnado. A comunicação é dinâmica. Todo dia você aprende uma forma melhor de abordar alguém, né? Uma forma melhor de colocar uma situação, um combinado, quer seja, enfim. Mas dentro da própria equipe, por nós já termos os valores disseminados, é muito natural você falar com os departamentos. E essa comunicação, ela é fluida. Porque quando ela não é fluida, você começa a ter problemas. Porque a comunicação por ela mesma, ela traz muitos problemas. Mas se ela não é uma comunicação fluida, é onde você... Exatamente. Quando não é, você fluida, tem problema. mas assertiva. Agora, você fala com o departamento, eu cheguei com uma nova matrícula, olha, equipe comercial, é isso aqui. Os caras assumem uma demanda porque eles entendem os valores que você também já tem estabelecido. Então fica fácil essa troca. Não é ninguém do tipo, não vou fazer porque, poxa, foi o departamento administrativo que trouxe. Tô com o pé atrás com esse departamento. Não, as coisas elas acabam acontecendo muito naturalmente porque confia a comunicação... no outro, Mas eu achei muito interessante e é realmente assim, é um desafio que a gente tem, que qualquer escola vai ter, qualquer escola vai ter, mas a comunicação tem que fluir, mas é o primeiro passo. Está fluindo a comunicação? É o primeiro passo. Exato. Agora, tem o segundo passo aqui, para você até incrementar no que você trouxe. Tem que ser assertivo. Porque às vezes, o que isso quer dizer? Não adianta eu combinar um negócio com você e pra mim tá combinado, mas aí eu tô achando do lado de cá, não, tá combinado. Tá combinado isso aqui, mas e do lado de lá tá combinado? Tem que fazer o exercício de entender. Tá combinado mesmo pros dois lados? Porque senão não vai funcionar, né? E parece besteira, mas a gente sabe que no dia a dia não é. Inclusive com o aluno, né? Porque o aluno, ele cria um monte de coisa, expectativa, e ele achou que era aquilo e não é aquilo. Então, cara, como você tá na linha de frente, igual a Patrícia falou, o que ela tá querendo dizer dessa comunicação entre departamentos e aluno? É que tem que ter uma habilidade forte de se comunicar bem, de estabelecer bons combinados entre os seus colegas de trabalho e o aluno que você vai atender, cara. Não pode ficar ponta solta. Exatamente. Tem que ser um bom combinador, vamos dizer assim. A comunicação cada vez mais clara e cada vez mais assertiva, realmente. Pra gente não ter problemas, né? Porque não é retrabalho, né? Isso é certo. O pior não é nem o retrabalho, o pior é dar problema, frustrar a experiência, né? Frustrar a experiência. Que pode acontecer tanto com o colaborador, quanto com o seu aluno, que tá ali esperando de você. Cria uma expectativa, né? E não foi nada daquilo que foi e não foi aquilo que foi cumprido. Então, galera, olha só. Administrar tudo que estamos falando, é a raiz do administrativo. Né? Você, provavelmente, se é a sua primeira aula, você vai entender aos poucos quando você começar a prática, mas você está se situando já, pegando conteúdos importantes de situações que você vai viver, de coisas que você vai viver no dia a dia e de como faz a diferença você estar próximo do seu aluno, você entender os procedimentos. Falamos que temos procedimentos claros e definidos. É importante seguir os procedimentos para que você consiga cumprir, né? Para que você consiga atingir os objetivos. É uma mensuração, né? A busca pelo resultado, né? A consolidação de resultados. Isso. O que fazemos no dia a dia com a nossa equipe? Vamos passar um panorama geral assim de atividades para quem não sabe das atividades. Nós falamos um pouquinho de como a gente divide, mas e o que é feito ali? Como que é essa interação? O que a gente faz? Fala um pouquinho do que está na sua cabeça. Lembra aí de algumas atividades. É a manutenção constante, né, da equipe. A equipe ela não está ali estabelecida, fez a contratação e deixa a equipe rodar. A equipe passa por treinamento constante. Atualmente, a grade de treinamento são 3 treinamentos semanais, né? Temos três treinamentos semanais. Um muito voltado para o comportamental. A gente falou que da habilidade de comunicação, então muito voltado para o comportamental. E tem da área técnica também. Nós temos os acompanhamentos através de relatórios diários também, onde eles precisam trazer ali o saldo do dia, o movimento do dia, o balanço do dia, como que aconteceram, né, os atendimentos durante todo o dia, a rotina mesmo, né, o pesado do dia a dia, como é que tá essa fluidez, o que tá sendo um gargalo, enfim, as nossas reuniões também semanais com a liderança. Deixa eu pegar esse gancho. Isso quer dizer, então, para quem tá assistindo, que o administrativo a gente faz uma medição de trabalho, né? Exato. Então é medido diariamente, que vai dar uma consequência de um relatório semanal. Exatamente. E depois do fechamento de possivelmente 4 ou 5 semanas, um
Fechamento mensal. O Exatamente. que mais que temos, então? Treinamentos, rotinas de relatório, de entregas ali, medição de resultados. Isso. A gente tem a reunião semanal com a liderança, que também que é um liderança. alinhamento, né? Porque a gente tem ali a entrega de resultados, que aí vem dessa gerência sobre a equipe administrativa, e também o alinhamento, né? O retroalinhamento. O que a gente teve da semana, o que a gente vai reavaliar para a semana seguinte, qual o direcionamento, o que precisa ser ajustado. Quais são as prioridades. As prioridades. Então, assim, reajustando a rota durante todo o tempo e fazendo esse controle realmente, né? Legal, show de bola. Olha, então, de forma geral, temos tudo isso. Que eu posso complementar é que é a recepção do aluno, temos um formulário de preenchimento de recepção, encaminhamos o aluno para a sala de atendimento quando ele chega, né? Cuidamos da infraestrutura Sim. do nosso prédio, certo? Total. Então, de forma genérica, esse é o nosso departamento administrativo e esses são conceitos que eu acredito que vai te ajudar muito para o seu primeiro passo de entendimento do que se trata, de como pensar, né? E possivelmente vamos falar um pouco mais na próxima aula de identidade, né? Porque a identidade pra gente é o mais importante. Eu acho que uma das coisas que a gente bate muito nos nossos treinamentos, e a Patrícia aprendeu muito bem, é a identidade da Goldil. A gente tem uma identidade de ser. A gente tem valores que a gente acredita e não abre mão. Qual? Um deles, ajudar as pessoas, sempre. Cara, a gente quer ajudar as pessoas. Então, diante das dificuldades, diante dos problemas que vão ser gerados problemas, vai ter aluno que você vai passar que é problemático, né? Dito assim, é uma realidade, não tem para onde, quem trabalha com o público sabe. O atendimento, né? Por isso que precisa ter um alinhamento de expectativa bem feito, um trabalho de confiança, um trabalho de verdade, né? De trabalhar com a verdade, não esconder a sua forma de trabalhar para o seu aluno. Ele compra se ele tiver de acordo com o que você faz e como você faz. Ele não é obrigado a comprar de você, nem você é obrigado a vender para ele, né? De certa forma, você pode entender que você não atende a necessidade daquele aluno. Por exemplo, eu quero estudar 4 vezes na semana, uma vez de manhã, uma de tarde, uma de noite, sei lá. Talvez estou falando algo aqui até que pode ser feito, mas vamos hipotetizar um cenário que você não atende. Você fala para esse cara, não te atendo, você não tem por que atender ele, né? Ou até cenários mais simples que você pode identificar que aquela pessoa não é um perfil da sua instituição, né? É claro que na maior parte do tempo você vai tentar botar o máximo de aluno para dentro, porque é aluno que sustenta a escola, sustenta o seu negócio, que faz a escola crescer e traz oportunidade, isso é fato. Mas tome cuidado, não bote aluno a todo custo. A gente trabalha com matrículas redondas, né, Patrícia? Isso o máximo possível a gente tenta trabalhar com matrículas redondas para que você não tenha um índice de desistência muito alto de matrículas, e isso tudo faz parte também de um cuidado, de um acompanhamento do administrativo. Porque às vezes o comercial faz uma matrícula lá na ponta que respinga onde? Lá no DN. Lá na DN. Se a matrícula for mal feita, em algum momento a Patrícia descobre aqui do lado de cá. Aí ela começa a dar uma olhada, investiga aqui, uma coerência e tal, e ela vai chegar numa conclusão. Tome cuidado com as incoerências, né? Estude os nossos procedimentos, a nossa forma de agir. Cuide aí das incoerências para que você tenha uma coisa fluida, como a Patrícia falou, e assertiva também, como eu falei. Eu acho que é uma coisa legal. Se apaixone pela nossa marca, o que marca é legal. O que você acha, Patrícia? Quem pensou bem, né? Esse branco, azul. Combinou as cores aí muito bem. É isso, a gente acredita no trabalho de alto impacto, de alta performance pra gente, pros nossos alunos, e tudo isso tem a ver com os nossos valores, com o que a gente quer ser, né? Então, você vai trabalhar muito ali em atendimento, no WhatsApp, no bot, nas ferramentas digitais que vão estar vigentes na sua era, né? No momento, porque hoje é uma coisa, amanhã já é outra, ainda mais agora com a tecnologia avançada. O que não muda é que vai lidar com gente, né? Gente, você precisa gostar de gente para lidar com gente. Acho que é o mínimo aí. Tem que gostar até dos encravados, né? Gostou de gente, tá tudo certo. Eu particularmente gosto de gente, então pra mim... Tem os encravados que é um desafio, né? Aquele desafio gostoso, assim, né? É ruim, mas trabalhinho maior, mas quando você resolve você sente assim, caraca. É o gosto da vitória, né? É o gosto da vitória. Patrícia, suas considerações finais, o que você falaria para quem acompanhou a nossa aula aqui do início ao fim, super dedicado a essa pessoa que está com a gente até agora? Então, suas considerações finais sobre Goldil, sobre departamento administrativo, por favor. Eu acredito que a gente não, acho que a gente estamos em 2025, acredito que a gente não tem
como olhar para trás, né? O futuro, ele vai estar sempre nos desafiando. Então, eu acredito que a gente precisa ser esse profissional de olho no futuro, mas principalmente de olho nas pessoas, né, na nuance do que elas estão nos trazendo, o que você falou de novas matrículas, avaliar bem quem é que você está construindo essa jornada, quem é que está do seu lado, né? Então, trabalhar junto de pessoas, ser um profissional dentro da Goldil, você precisa acreditar no que você faz. Você precisa gostar, né, de se relacionar. E, claro, a gente nunca vai estar 100% pronto, né? Nascemos e vamos morrer ainda na imperfeição. Mas eu acredito muito no trabalho da transformação. Transformação enquanto indivíduo, transformação podendo ser o potencial de mudança na vida do outro, né? Então, realizar um trabalho em conjunto e com força, com garra, com determinação. Porque olha o que a gente já trouxe aqui de possibilidades, né? E é só um bate-papo, é só uma conversa. Mas é um trabalho muito sério, né? Que vai demandar tempo, que vai demandar energia, que vai demandar estudo, disciplina, inteligência, né? Emocional. O tempo inteiro, né? Então, como a gente está em construção, isso tudo no dia a dia a gente está construindo. Mas acredito muito dessa entrega, né? De você ir pra briga realmente, de você ser aguerrido realmente. Então, assim, é olho no futuro e a gente não olhar para trás, não esmorecer, continuar batalhando. Tem aluno que vai te tirar do sério, né? É verdade, vamos falar as verdades aqui. Tem aluno que vai te tirar do sério, que vai mentir pra você, sim, que vai, né? Ter desvio de conduta, né? Exato. Você vai sofrer isso. E tem pessoas que vão te estressar, então você precisa saber se reenergizar. Tem o controle emocional, realmente, né? Como eu falei, a gente está em 2025, não dá pra gente olhar pra ontem, né? Não tem como. Quais são as ferramentas? O que está ao nosso alcance hoje? Onde que a gente vai buscar os recursos? E a gente precisa ser esse profissional para buscar recurso, né? Então, se eu sou um desmotivado, dificilmente eu vou buscar recurso. Se eu sou um desmotivado, não acredito no que faço, dificilmente eu vou ter uma proatividade. Então, não vou agregar valor em lugar nenhum. Não vou agregar para mim, não vou construir um futuro para mim, nem muito menos fazer a diferença na vida de ninguém. Né? Então, acho que esse meio de campo nos promove a lugares muito maiores e melhores. E juntos a gente vai muito mais longe. Perfeito. Então, galera, é isso. Essa foi a aula de hoje sobre o departamento administrativo, com a presença ilustre e especial de Patrícia, nossa supervisora da unidade aqui de Macaé, onde tudo começou e daqui, se Deus quiser, para o mundo, para o Brasil primeiramente, Deus quiser. Em breve para o mundo. Amém. Amém. Então, espero que você tenha aproveitado. Eu sou o Bruno Fagundes, sou o diretor da instituição e para mim foi um prazer estar aqui com você mais uma aula. Espero que você esteja aproveitando, aprendendo muito. Se comprometa e estude, que se você trabalhar direitinho, vai dar certo, você vai alcançar os seus objetivos e, se Deus quiser, vai crescer muito aqui dentro desse projeto maravilhoso. Muito obrigado, até a próxima aula. Um abraço.